Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, sobre fé, sobre a ansiedade, aquela que sufoca a nossa alma, que nos faz andar inquietos, que nos faz sofrer antes do tempo, que nos faz muitas vezes viver o hoje, né? Viver o amanhã e o ontem, e nos faz esquecer que o hoje é um presente, uma dádiva de Deus. E como viver? Como viver em paz em meio de um mundo tão turbulento? Como viver em paz o dia de hoje, se o que mais nos preocupa é o dia de amanhã? Então, eu não sei se todos vocês sabem o significado. Boa noite para todos vocês que estão entrando. Eu não sei se todos vocês sabem o significado do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele, na verdade, foi de algo triste que aconteceu. Um jovem em 1994 chamado Mike Wayme, ele se suicidou. O maior prazer desse jovem era pintar um Mustang na cor amarela. E ele era um jovem calado, um jovem isolado, sabe aquela pessoa que aparentemente está tudo bem, mas o coração está em pedaços, o coração está sufocado, o coração está angustiado. Só que é tanta pressão que muitas vezes a pessoa não consegue expressar o que está sentindo ou pedir ajuda. E como eu escrevi, né, essa semana, boa noite para todos, estão chegando, oi mãe. Então essa semana eu até escrevi uma frase, né, que na verdade a gente não quer matar, a gente não quer morrer, na verdade muitas vezes a gente quer matar a dor que não nos deixa viver. É isso que acontece dentro da gente muitas vezes. Então essa noite vai ser diferente. Na verdade, nesse mês do Setembro Amarelo, eu vou falar sobre ansiedade, depressão, pânico, estresse, tudo aquilo que envolve o nosso lado emocional. Então, essas terças-feiras do mês de setembro serão voltados literalmente para esse tipo de assunto, para esse tipo de problema que eu acredito que todos nós vivemos. Quem já viveu um dia sabe a dor que é do outro. Quem está vivendo ou quem vai viver, porque a ansiedade ela acomete a todos, sendo crianças, jovens e adultos, não é assim? Então, dando seguimento ao que eu estava falando sobre o Setembro Amarelo e o porquê que eu resolvi fazer essa live, literalmente para que essa mensagem chegue até o teu coração e ao coração de outras pessoas que estão enfrentando situações difíceis, como uma mensagem de conforto e que diga, ei, peça ajuda. Peça ajuda, tá passando por dificuldade, peça ajuda, não se cale, porque forte não é aquele que não chora. Forte é aquele sim que chora, coloca para fora o que está sentindo e busca ajuda, tá? Então, Mike Wayme era um jovem adolescente em 1994, como eu já havia falado, o que ele mais gostava de fazer, o passatempo dele era pintar, né? Esse carro na cor amarela. E ele acabou suicidando e os seus pais ficaram decepcionados com eles mesmos, sem entender a reação do filho. O filho tão doce, tão amável, mas escondido dentro de si, porque não tinha coragem de expressar. Muitas vezes as pessoas, elas se acham, eu não posso ser ansiosa, eu não posso sentir ansiedade, eu não posso, como é que o outro vai pensar? Eu quero dizer que todos nós somos seres humanos e a gente não precisa ser forte o tempo todo. Tá tudo bem. Algumas vezes não está tudo bem. Está tudo bem, porque nós somos seres humanos. Pior seria se estivesse tudo bem sempre. Então esse jovem, ele se suicidou e o que os pais fizeram? Os pais criaram a campanha da fita amarela, que ela circula no mundo até hoje. Então o Setembro Amarelo é voltado para isso, é o mês de prevenção ao suicídio. É o mês onde a gente possa levar mensagens de conforto para as pessoas e ajudar elas a sair das situações que elas estão. Então, os pais, no dia do velório do menino, eles escreveram textos, mensagens em uma fitinha amarela. E todas as pessoas, os jovens, chegavam para se despedir ou familiares, eles entregavam uma mensagem nessa fitinha amarela. Ei, não desista, ei, está precisando, peça ajuda. Então, essa live hoje é justamente para a gente falar disso. Tá precisando, peça ajuda. Mais cedo até postei, né, um textinho falando sobre
o que é a ansiedade? E eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que é a ansiedade para ti? Porque cada um de nós está vivendo os seus momentos e cada um de nós vive as suas ansiedades, as suas angústias, as suas dores, né? A ansiedade nada mais é do que a gente olhar e idealizar na nossa mente o amanhã que os olhos ainda não viram. Então, porque os nossos olhos não viram ainda o amanhã, a gente idealiza, a gente sofre antes, a gente já está lá. A ansiedade faz com que a gente chore a partida de alguém que está perto. A ansiedade, ela aperta o nosso peito de uma forma tão sufocante, onde o ar não sai. E não, isso não é falta de fé, porque eu sou uma pessoa que tenho muita fé. Eu converso com Deus todos os dias. Já tive crise de ansiedade. E vez ou outra tenho. E isso é normal. Isso é natural. Isso é excesso de preocupação. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aí já ouviu a expressão, esta foi a gota d'água? Levanta a mão para mim. Quem aí já ouviu essa expressão, esta foi a gota d'água? Quem já ouviu essa expressão, vai colocando aí para mim. Eu quero compartilhar com vocês o textinho que eu escrevi hoje para postar. Se alguém até quiser descrever ele aí, mas eu vou ler para vocês, que tá assim: a ansiedade é. Eu quero até pedir para vocês que depois que acabar essa live, cada um coloque ao seu ver, conforme o que você acredita que a ansiedade é para ti. Que nem o Ricardo colocou, a ansiedade me traz medo. E realmente é. A ansiedade, ela paralisa as nossas atitudes, ela paralisa a nossa esperança, ela nos traz medo, um medo excessivo de algo que ainda nem aconteceu e muitas das vezes nem vai acontecer. Mas a nossa mente, ela cria algo, ela traz um desespero tão grande e nos faz viver no amanhã e deixar de viver o hoje. A ansiedade é ouvir o som da alma gritar e o corpo entrar em colapso. Quantas vezes isso acontece com a gente? A alma da gente grita e o nosso corpo entra em colapso. Não é assim? Ela paralisa, o ar não entra, é um sufocamento, um aperto, uma angústia no coração que vem do nada. Muitas vezes a gente pode estar até dormindo, a gente não entende o porquê que está passando por aquilo ali. E muitas vezes é porque esse copo já está cheio. Esse copo está prestes a transbordar. Por isso eu te perguntei, você já ouviu essa expressão? Esta foi a gota d'água. Talvez essa noite existam pessoas aqui que estejam assim. Basta uma gota d'água para que tudo transborde, para que tudo desmorone. E quando essa gota d'água ela vem e tudo transborda, o que acontece dentro da gente? Às vezes ela transborda de uma forma causando depressão, causando pânico, causando medo, desespero, causando prisão dentro da gente mesmo, uma falta de esperança, um medo do amanhã, um pensamento excessivo no ontem, nas dores que nos fizeram viver. Então é isso que a ansiedade faz. Ela faz com que a gente entre em colapso. A ansiedade é sentir a dor sem ter a ferida. Não é assim? A gente já sente a dor sem ter sido ferido. A ansiedade é tu ouvir uma notícia que talvez possa acontecer e aí tu já acha que já aconteceu contigo. A gente já toma como se aquilo fosse pra gente. A ansiedade é tu ouvir uma notícia ruim que aconteceu com alguém e pensar, pronto, vai acontecer comigo, o próximo sou eu. A ansiedade é chorar a partida de alguém que está presente. Quantas vezes a gente tem medo de perder alguém e a gente está chorando, a gente já está sofrendo pela partida dessa pessoa e a gente não está desfrutando essa pessoa que está ali presente. É isso, Mari Alves. A ansiedade dói. A ansiedade dói na alma e ela nos causa dores físicas.
A ansiedade, ela causa queda de cabelo, a ansiedade, ela traz manchas roxas pelo corpo, a ansiedade, ela causa problemas gastrointestinais, a ansiedade, ela destrói por dentro e por fora. E muitas vezes a gente acha que está tudo bem. Eu mesma, já me perguntaram, uma vez eu passei por alguns problemas. Quem me conhece sabe que eu já passei por inúmeros problemas, né? Muitas situações que eu tive que lutar para viver, lutar pela vida, enfim. E sendo perseguida, mas eu estou aqui. Só que eu sou uma pessoa de administrar, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa de administrar muito fácil as coisas. Eu perdoo fácil as coisas. Eu perdoo fácil quem me fere e vida que segue, tudo bem, sabe? Só que eu estava vivendo um momento tão difícil na minha vida que eu tinha que esconder de mim mesma as minhas dores, eu tinha que engolir as minhas lágrimas, porque eu não podia mostrar para os outros que eu estava sofrendo, porque eu queria ajudar os outros e eu estava desmoronando dentro de mim. Então eu tive uma crise muito severa, pressão extremamente alta, até a minha irmã me levou, né, no pronto atendimento. Por 2 vezes eu fui, e nessa segunda vez o doutor olhou para mim e disse: Eliane, tu tem filhos? Eu disse: tenho um. Ele disse: então tu quer ver ele crescer? Eu disse: quero. Por quê, doutor? Ele me disse: tu tá com um grau alto de estresse. Tu é uma pessoa estressada? E eu disse: não, bem pelo contrário, eu sou muito tranquila. Aí o que ele disse para mim? O fato de tu ser tranquila não quer dizer que o teu corpo não sofra uma agressão. Toda vez que tu ouve alguém que faça mal, ouve alguém fazer mal para ti, ou alguém que te maltrate com as palavras, porque muitas vezes a gente não vai ser maltratado com soco, com manchas, ou enfim, que a gente fique aparentemente, fisicamente, demonstrando que está ferido. Muitas vezes as pessoas nos suqueiam na nossa alma. E isso acontece. E a gente vai criando feridas dentro da gente. E chega um ponto que a gente transborda. E quando transborda, quem é que sofre? O nosso corpo. E aí ele entra em colapso. E aí sim, é muito fácil de cair numa depressão, é muito fácil de ter crises de pânico, é muito fácil de se tornar uma ansiedade generalizada. Então, o que mais que a ansiedade ela faz? A ansiedade faz com que o nosso respirar fundo, o ar não entra, pois o espaço está ocupado pelas angústias, que muitas vezes não sabemos de onde vieram. Muitas vezes a gente está tão angustiado, não acontece isso com vocês? A gente está com uma angústia, uma sensação ruim, a gente não sabe por que está acontecendo aquilo ali. Então a gente precisa parar, refletir, dizer: oi, o que é que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? O que é que está causando essa dor? Então aos poucos tu vai lembrando de alguém que te falou alguma coisa. E muitas vezes a gente se fere por ter ouvido algo de alguém. E aquela pessoa nem sabe que te feriu, porque a intenção dela não era essa. Então, às vezes a gente está tão cheio, com esse copo tão cheio, tão transbordando, que qualquer coisa que falem pra gente, a gente administra aquilo e guarda para nós, e a gente se sufoca ali, e aparentemente estamos bem. A pessoa olha pra gente, a gente está bem, tá tudo bem, só que não tá tudo bem. A gente está explodindo por dentro. Ansiedade é estar no ontem, estar lá. Então que essa noite, se tiver que voltar para o ontem, para o que passou, volte lá. Sabe para quê? Para deixar as bagagens que tu trouxe de lá e para pegar aquilo que tu deixou lá. Se tem ansiedade no teu coração por coisas não resolvidas lá no passado, vai lá hoje, vai lá essa noite, o Senhor vai te levar, o Senhor vai te pegar pela tua mão e Ele vai te levar lá na tua infância. Ele vai te levar lá na escola. Ele vai te levar lá na casa dos teus avós. Ele vai te levar lá na casa do pai, do teu amigo e da tua amiga. No lugar onde tu foi ferido. Ele vai te levar lá onde o teu pai disse que tu não servia para nada.
E tu tem carregado isso a vida inteira, achando que tu não é nada. Só que eu quero te dizer, tu é precioso para Deus, tu é preciosa para Deus. Sai de lá. Sai do teu passado. Já te feriram? Dói. Dói sim. Ah, mas então eu tenho que perdoar todo mundo? O perdão é uma decisão. A gente decide perdoar. E aí o Senhor vem e nos ajuda a perdoar, a colocar em prática. Então, se tu tiver que voltar no teu passado, seja para sair de lá, perdoar quem te feriu e deixar essas pessoas para trás. Olha o que a Dalva colocou aqui. Meu ensino médio, quase todos os dias tive crise de ansiedade por traumas de escola, mas eu tive que confrontar e lutar todos os dias. Muito medo e angústias. Mas graças a Deus venci e concluí o ensino médio. Dalva, eu te conheço, eu lembro. Conseguiu até gravar um vídeo. Então, assim, Deus que tem muito para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então, essa noite, se tu tiver que voltar lá no teu passado, volte sim. Mas volte para sair de lá. Volte e dê tchau pro teu passado. Volte, se desconecte de pessoas que te feriram lá no passado. Elas fizeram parte de um tempo da tua vida, mas elas não podem seguir para o teu futuro. Quem precisa se resolver dentro de ti é tu mesmo, sou eu mesma. Eu sempre digo, não é o que a gente fala, e sim a forma com que a gente fala. E também não é o que a gente ouve, é a forma com que a gente ouve. Porque muitas vezes a gente está tão ferido e a gente acha que o outro que está falando algo de bom para nos colocar para baixo, para nos dizer que a gente é capaz, para que a gente possa seguir, a gente já está tão ferido e a gente guarda aquilo dentro do coração achando que, de fato, aquela pessoa está falando a verdade. E não é. A gente precisa saber quem a gente é. A ansiedade é estar no ontem, como eu já disse. Então, sai de lá. Se tiver que voltar lá, volte. Deixa as tuas mochilas lá. E traz de lá o que ficou. Traz de lá a tua dignidade. Traz de lá do passado a tua inocência que foi roubada. Traz de lá a tua capacidade, que foi dita que tu não era capaz, mas tu é capaz, porque o Senhor diz que tudo posso naquele que te fortalece. Tudo nós podemos. Tu és capaz. E a ansiedade também é estar no amanhã. Estar no amanhã e deixar de viver o hoje. As mulheres aqui da live sabem o que eu vou dizer. Como é que a gente faz? Ah, e amanhã eu tenho um aniversário para ir. Então hoje eu vou arrumar toda a casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer a unha, eu vou porque amanhã eu tenho um aniversário. Só que amanhã, no dia do aniversário, tu também vai estar correndo. Por que tu vai estar correndo? Porque tu quer fazer tudo para que o outro dia. Então, assim, a gente está tão ansiosa com o amanhã que a gente faz tudo hoje, o que é para ser feito amanhã. Eu quero te deixar algo bem claro. Pense comigo, o amanhã não existe, tá? Amanhã vai ser quarta-feira. E amanhã, quando te acordar, vai ser chamado como hoje. O hoje significa presente. Presente é uma dádiva de Deus. Presente é algo que é pra gente desfrutar. Só que a ansiedade, ela não deixa. A ansiedade faz com que a gente deite a cabeça no travesseiro e pense em milhões de coisas que nem existe. A gente questione pensamentos das pessoas que nem sequer passa na cabeça dela. A ansiedade faz com que a gente queira fazer tudo ao mesmo tempo e para todos. A ansiedade faz com que a gente seja preocupado com o que o outro está pensando, preocupado com o que o outro vai pensar, preocupado porque o fulano não levou a mochila, preocupado porque o filho está com frio, preocupado porque, enfim, a gente está preocupado demais com tantas coisas. E a gente nem sabe se vai chegar o amanhã. A gente deixa tanto de viver com quem a gente ama. Toda vez que tem a partida de alguém, um velório, as pessoas vão lá e se debruçam, e choram, e se despedem. Muitas vezes não é nem saudade, muitas vezes é remorso, porque não dá mais tempo. Então, dá tempo ainda. Hoje é o tempo perfeito que fez o Senhor. Então sai de lá, sai do teu passado. Deus tem um futuro para ti e que tu possa descansar. Não é fácil descansar, não é fácil descansar no Senhor. Então eu quero fazer mais uma vez essa pergunta. Quem é que já ouviu a expressão: esta foi a gota d'água? Eu já.
eu quero mostrar algo para vocês que eu preparei aqui, tá? Aqui é um copo, certo? Um copo cheio. E aqui, ó, vocês estão conseguindo ver? Essa é a gota. Essa gota faz com que transborde. Transborde. Este copo, se eu não te falasse que tinha água dentro, não ia dizer que tinha água dentro. O copo tá cheio. Nós estamos cheios. E a gente nem percebe. Aí vem a gota para fazer com que o copo transborde. Detalhe, tudo é transparente, tudo é, ó, tudo é imperceptível. Nós nem percebemos, mas quando vê nós já estamos cheios. E aí transborda. E aí quando transborda, Eliane, o que fazer? Eu quero te dizer algo. Eu quero te dizer algo. Mesmo quando o copo já está cheio e transbordando, existe um meio. Esvazie-se. Esvazie-se de tudo aquilo que te fez transbordar. Que essa seja uma noite de reflexão. Se tu tiver que voltar no passado, volte para sair de lá. Se tu tiver que ir para o futuro, lembre-se que o amanhã não existe e quando chegar amanhã vai se chamar hoje. Viva hoje, desfruta o hoje. Use as tuas roupas novas hoje. Use o teu perfume hoje, vai passar, o prazo de validade vai chegar. E tu não vai ter com quem usar. Usa hoje. Sai para jantar. Leva uma flor para quem tu ama. Gestos simples, coisas simples. Administra as tuas emoções. Libera pessoas. Deixa essas pessoas irem. Te feriram, ok, doeu sim, mas deixa com que elas vá. Que elas vão embora e elas sigam o percurso da sua vida, mas procura te curar. A ansiedade não é frescura, a ansiedade é doença sim, a ansiedade é excesso de passado e excesso de futuro. A ansiedade é excesso do que já vivemos e do que ainda não vivemos, né? E deixamos de viver o hoje. E eu quero deixar uma frase para vocês, agora um pouco antes, quando eu estava me preparando para fazer a live, eu escrevi: a ansiedade é acelerar os pensamentos naquilo que os olhos não veem. Os pensamentos, eles estão extremamente acelerados. Os pensamentos, tu tem uma consulta médica, os pensamentos já vêm com diagnóstico de uma doença terminal. Alguém te chama para conversar. Olha se não é isso. Muitas pessoas vão se identificar aqui. Olha só. Quem aqui já passou por isso? Ah, eu quero falar contigo. Fulano, eu quero falar contigo. Ah, certo. Tá, tudo bem, pode falar. Não, vamos marcar. Terça-feira, ao meio-dia, pode ser? A pessoa até terça-feira já teve um infarto. Porque ela tá colocando um monte de... Mas o que que é? E quando uma pessoa, ela tem algo que ela esconde dentro dela, ou ela tá com alguns questionamentos, porque nós, de fato, sabemos quem somos. Às vezes nem tanto, né? Mas o Senhor que nos conhece, som do nosso coração, sabe quem nós somos. Mas se a gente faz algo de errado, a gente sabe que está errado, a gente tem essa consciência disso. Então, se alguém te chama para conversar porque ela quer compartilhar algo, quer falar contigo, a primeira coisa que vem é o quê? Meu Deus, será que a pessoa descobriu? Meu Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? E agora deu, agora acabou. E a gente coloca um monte de coisa na cabeça, a gente não dorme, e aí chegou terça-feira ao meio-dia. E aí você foi lá almoçar com a pessoa e o coração a mil. E agora, o que é que ela vai falar? Que vergonha. Aí a pessoa olha pra ti e diz: não, eu só queria te dizer que eu te amo muito e que tu é uma pessoa especial pra minha vida. E eu queria te presentear porque tu é uma pessoa especial, tu fez parte do meu processo, tu me ajudou, tu me ajuda. E aí tu olha e pensa: era isso? E aí tu perdeu tanto tempo, sono, pensando, questionando, e serviu para quê tudo isso? Para te avaliar e olhar para ti e dizer assim: nossa,
Não, não. Então quem está errada sou eu preciso me administrar. Eu sei, Ivana, eu sei, mas eu tenho certeza e plena convicção que o Senhor, Ele tem cura para nós nessa noite. E tá tudo bem, às vezes não estar tudo bem. Eu quero deixar um versículo aqui com vocês que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. Eu estava me questionando e perguntando, Senhor, mas o que é não andar? Não andeis. O que o Senhor quer dizer isso? Não andeis ansiosos. Não fiquem ansiosos. Não. Quando estivermos ansiosos, não andeis, não ande, não prossiga, não tome decisões precipitadamente. Não se mova quando estiver ansioso. Coloca diante do Senhor aqui como ele diz, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Orem e busquem ao Senhor. Se tiver que fazer um tratamento com medicação, tudo bem, tá tudo bem, porque a ansiedade faz isso, é o grito da alma sufocado dentro de nós, faz com que o corpo entre em colapso e a gente precise tratar a pressão, porque ela se perdeu dentro da gente, se desesperou e começou a aumentar. Precisa muitas vezes tratar o estômago, porque causou uma gastrite. Precisa tomar um remédio para tirar a angústia e o peso que está no peito. Mas também buscar no Senhor, porque nós somos três: corpo, alma e espírito. E os três precisam estar em harmonia, em sintonia. De nada adianta eu estar com o meu espírito extremamente bem se eu também não cuidar do meu corpo físico, se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não cuidar da minha alma. Então é um conjunto, nós precisamos cuidar de tudo: corpo, alma e espírito. E aqui ele diz, com oração e súplicas, às vezes a gente precisa suplicar. O que é uma oração? Orar é literalmente conversar com Deus e falar o que está sentindo. Não é palavras repetidas porque alguém orou de uma forma. A única oração que a gente precisa orar conforme Jesus ensinou é a oração do Pai Nosso. E o que ele diz? O que ele diz? Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar as coisas de Deus e a sua justiça? É estar na igreja todos os dias? Não. É buscar aquilo que nos leva perto dele para que a gente consiga vencer este mundo aqui. Hoje eu estava questionando o Senhor enquanto eu estava trabalhando e eu estava dirigindo e eu perguntando e questionando e ansiosa. Por isso eu decidi mais ainda fazer essa live sobre ansiedade, né? Porque sim, a gente pode ficar ansioso e é natural. E aí eu questionei Deus, mas por que eu tô sentindo isso? Qual é o sentido da vida? Porque eu tinha visto um vídeo de um menino, né? E eu fiquei triste, eu disse, por que as crianças sofrem? Por que tá acontecendo tantas coisas ruins, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas Deus é mau, Deus não existe, por que acontecem coisas ruins? Na verdade, as coisas ruins acontecem não é porque Deus é mau. É porque quem comete as coisas ruins, elas não têm Deus em si. Porque quem tem Jesus no coração, não quer dizer que, não vai ferir, mas alguém vai, porque nós somos seres humanos e falhos, carentes da misericórdia de Deus. Mas é que são pessoas que não têm esse conhecimento e já estão mas tão sufocadas dentro do seu eu, tão feridas, que elas não conseguem curar pessoas. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Fato.
A nossa dor, ela gera bálsamo de cura para que a gente possa ajudar o outro. Este é o propósito. E hoje eu estava perguntando para Deus, eu disse, Deus, qual é o significado da vida? Qual é o propósito da vida? Eu estou sempre conversando com ele sobre essas coisas, né? Eu quero algo claro, Senhor. E o Espírito Santo disse para mim, filha, o mistério e o significado da vida, porque partir, todos vão partir um dia. Mas o mistério e o significado da vida é encontrar a vida. Como, Senhor? O mistério da vida é encontrar a vida. O mistério de viver é encontrar a vida, que é eterna, e levar essa vida, que é eterna, a outras pessoas. Por quê? Ele mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz que estaria conosco todos os dias. Só que para a gente saber que ele está todos os dias conosco, a gente precisa buscar nele, buscar essa presença nele. Lançar diante dele as nossas orações e as nossas súplicas. E é súplica mesmo, é suplicar, é dizer ao Senhor, Senhor, eu tô sentindo isso. Senhor, olha, no meu passado, meu pai disse que eu não servia para nada, que eu era um inútil, e isso me dói. Senhor, como é que ele pode ter dito isso para mim? Eu era um menino, eu tinha 8 anos de idade. Senhor, me dói lembrar do meu professor que tentou abusar de mim. Senhor, isso me fere. Senhor, o meu avô abusou de mim. Isso dói no meu coração. Ninguém sabe, Deus, mas isso está aqui dentro. Isso me causou traumas, me causou medo. Senhor, na escola a professora me disse que eu era burra porque eu ainda não tinha aprendido a escrever. Sai de lá, sai de lá. Sai do teu passado, tu não é o que os outros disseram que tu é. Tu não é o teu passado, tu não é o teu futuro. Tu é o teu presente. E que esse teu presente tu possa ser tão cheio da presença de Deus para vencer principalmente os teus medos, sair de dentro de ti, te encarar e dizer tu consegue, tu é capaz, tu pode. Quero compartilhar algo com vocês. Fazia quase 20 anos que eu não dirigia. Eu estava com pânico de dirigir. Senti de compartilhar isso com vocês agora. E aí eu tive uma proposta maravilhosa de trabalho, uma empresa maravilhosa que eu estou trabalhando. Boa noite, Jaque, seja bem-vinda. E eu estava com pânico de dirigir. E essa oportunidade de trabalho, ela me fez eu me encarar, eu precisava me encarar. E eu com medo, confesso para vocês. Eu disse para mim mesma, no dia que eu recebi a notícia que eu ia ficar nesse trabalho, eu recebi uma outra oportunidade que era tão boa quanto, só que eu não ia me desafiar. E eu olhei para mim mesma e eu disse, Eliane, tu vai encarar esse medo, tu vai dirigir, tu vai conseguir. Só que isso eu precisei dizer todos os dias para mim. E não é fácil a gente lutar contra nós mesmos. Esses dias até eu estava pensando, eu dei um soco no meu maior inimigo. E aí, eu quebrei o espelho. Sabe por quê? Os nossos medos, nossos maiores inimigos, eles estão dentro da gente. E eles batalham aqui na nossa mente. A nossa mente, ela governa o nosso corpo. Por isso que Provérbios 18:14 diz que se o nosso espírito estiver bom, a gente consegue suportar o leito da enfermidade. Mas se ele estiver abatido, quem o levantará? Quem é que vai levantar o nosso espírito? A alma estando boa, o corpo malhado? Não. Espírito estando bem, a gente consegue suportar. Agora, se ele estiver abatido, quem o levantará? É através do Senhor, é através da palavra dele. A palavra dele diz que lâmpada lâmpada é para os meus pés e luz para o meu caminho. O que a gente faz quando a gente entra em um quarto escuro para que a luz acenda? A gente precisa clicar na tomada e a luz se acende, né? Quando ele diz que a palavra dele é lâmpada para nós, a gente precisa tocar nela, a gente precisa clicar para que a gente possa entender o que está escrito. E quando ela diz que é luz para o nosso caminho, quem aqui já dirigiu, dirige, ou enfim, ou já esteve em uma estrada à noite que precisa ligar o farol alto. O farol alto, o que ele faz? Ele te mostra alguns quilômetros à frente, mas tu não consegue ver tudo à frente. Conforme tu te move, ele vai te mostrando.
E a palavra do Senhor, quando ela diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, imagine agora que você está andando e tem as lâmpadas nos teus pés. E conforme tu te move, ele vai iluminando e mostrando o teu caminho. Só que tu precisa te mover através da palavra e ele vai mostrando o caminho para ti. O Senhor não mostra tudo para nós de uma vez, porque senão a gente não cresce. Porque se ele mostrar tudo de uma vez, a gente não sai do passado, a gente não se resolve com o passado, e a gente vive ansioso já com a expectativa e a gente não descansa nele. Em Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor, confia nele. Confia nele. Entrega os teus caminhos a ele. E eles serão bem-sucedidos. Ah, mas como é difícil, né? É muito difícil a gente entregar e confiar. Amém? Eu quero deixar uma última reflexão aqui para vocês, falando sobre amizade, tá? É algo lindo que eu ouvi esses tempos e eu disse, eu quero gravar um vídeo até falando sobre isso. Existia um homem e este homem estava no fundo do poço. E aí passaram 3 amigos. O primeiro amigo era aquele religioso que se dizia um homem de Deus, aquele que está sempre na igreja, mas esquece que ele é a igreja, e a igreja que importa de verdade é aquilo que a gente faz fora do templo. E aí ele passa e viu o amigo no fundo do poço, e o que ele disse? Nossa, você está no fundo do poço, mas tenha fé, você vai sair daí. Então ele vira as costas e sai. E aí vem o outro amigo, e esse outro amigo é aquele amigo, sabe? Que gosta de alfinetar. E esse amigo vem e diz: ah, tu errou, por isso tu tá no fundo do poço. Bem feito, tu merece estar no fundo do poço. E virou as costas e saiu. Mas tem aquele amigo que, sem falar nada, ele se jogou no fundo do poço, abraçou aquele que estava lá e disse: ei, eu já estive aí, eu sei como é estar aí e eu vou te ajudar a sair. Que amigo nós estamos sendo? Que amigo você tem sido? Quais amigos você tem trazido para perto? Aquele que te condena? Aquele que te deixa só? Ou aquele que não te julga, que se joga no fundo do poço e sabe como é estar no fundo do poço? Talvez essa noite é assim que você se sinta, no fundo do poço. Sem desejo nenhum de viver, sem vontade nenhuma de lutar, já perdeu as esperanças, mas eu quero te dizer, há esperança. E que essa live ela sirva como uma fita amarela de esperança sobre a tua vida. E que tu possa enviar para aquelas pessoas que tu conhece que estão passando por ansiedade, pânico, depressão, que é possível sair dessa situação, cuidando, tratando a alma, tratando o corpo, se medicando e sim edificando a fé, porque é possível, quando a gente edifica a nossa fé, sair da escuridão que a gente se encontra, porque a palavra do Senhor diz que ela é essa luz, ela é essa lâmpada, ela ilumina o nosso caminho. Mas que tu não desista de caminhar, que tu siga caminhando e andando. Não desista de ti, não desistas dos teus sonhos. Não acredite em vozes que dizem que tu não é capaz, que tu não vai, que tu não pode, que tu não vai sair de lá. Que os teus altos e baixos não definem o teu valor, como diz o louvor da Gabriela Rocha. Como a Regina, minha irmã, colocou que Deus faz aquilo que era para ele fazer, mas nós teremos que fazer aquilo que é pra gente fazer. E se não tá conseguindo, peça ajuda a alguém que você confia. É isso. Peça ajuda a alguém que você confia. Amém? Eu quero encerrar essa live, já está encerrando, e eu quero colocar um louvor, um pedacinho de louvor. Enquanto isso, vocês vão escutando, vão meditando nesse louvor. E a gente vai orar, que você possa colocar a tua alma, a tua vida diante do Senhor e descansar.
que Ele tem cura para tua alma, tá? Que essa live foi feita aqui por pedido dele e eu espero de coração que ela possa edificar tua alma, edificar tua vida, e que se porventura o teu copo já está a ponto de transbordar, que ele transborde sim, mas é para ser curado. Amém? Então eu vou colocar aqui e eu quero que vocês escutem. Enquanto isso a gente vai orar. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Porque você tá batida, minha alma, e porque você se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quem aí? Essa canção nos fala sobre isso. Quem aí precisa nessa noite? Crise que todo cristão vive. Todos nós. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Sim, sim. Mas hoje nós queremos dizer para Sim. você que o segredo está no espera em Deus. Pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Que o Senhor possa aquietar tua alma nessa noite. Que teu coração possa ouvir a voz de Deus te dizendo, eu estou perto de ti, filho, filha. Não precisa se sentir só, porque eu estou contigo. Sim, sim, sim. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso Tudo que nós precisamos está no Senhor. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E o que o Senhor te diz nessa noite? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Que essa noite o Senhor possa aquietar tua alma. Que essa noite o Senhor possa fazer o teu coração ouvir a voz dele. Que ele possa saciar toda a sede. Que ele possa sim te pegar pelas mãos e te levar lá no teu passado, sim. E te dizer, sai daqui, filho. Esse lugar não te pertence mais. Eu tenho uma casa nova. Eu tenho um novo tempo para a tua vida. Que tu possa confiar as tuas mãos a Ele e deixar com que Ele ande pelo teu passado. Que Ele ande pelo teu passado. E Ele te diz, filho, filha, chega. Para de te ferir. Para de deixar com que te firam. Libera as pessoas. A alma da gente grita. A alma da gente grita desesperadamente por socorro. E muitas pessoas desesperadas por socorro, elas querem tirar a sua vida. Descansa teu coração no Senhor e espera nele. Porque Ele tem coisas lindas para fazer na tua vida. Não desiste de ti, não desiste dos teus sonhos. Não deixe. Não deixe. O Senhor vai fazer nessa noite a transbordar assim o teu coração. Mas Ele tem um novo tempo para a tua vida. Que Ele possa aquietar a tua alma. De todo o colapso emocional que tu tá sentindo aí. O Senhor possa arrancar e tu sentir uma paz. Sabe
o final daquele versículo, e a paz que excede todo entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, porque lá nós somos seguros, lá nós somos protegidos. Amém? Que Deus abençoe a tua noite, que tu possa dormir e repousar em paz, em tranquilidade. Que tu não ande ansioso, que tu possa respirar fundo. Respirar fundo e entender que o fôlego de vida há em ti. E que há esperança. Há esperança para ti. Não acabou. Não acabou. E o Senhor vai fazer da tua dor bálsamo de cura. E através da tua vida, pessoas vão sair da situação que elas estão vivendo, do desespero e do colapso emocional que elas estão vivendo. Amém? Vana, eu te amo. E esse é o último ano. Último ano. O Senhor vai colocar a mão poderosa dele dentro do teu coração e do coração de todos aqueles que estão angustiados. O que eu coloco nessa noite é: Senhor, toma o coração de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa live, Senhor, que estão aqui presentes ou que vão ouvir depois. Coloca, Senhor Deus, o coração delas em tuas mãos, Pai, que elas possam repousar tranquilas e descansar no Senhor, porque o Senhor tem paz. A paz que excede todo entendimento humano não quer dizer que a gente não vai ter problemas, mas quer dizer que a gente vai viver em paz, mesmo no meio das aflições. A gente vai ter bom ânimo, assim como ele disse. Tenha de bom ânimo, eu sou contigo. Amém? Que essa mensagem, ela possa chegar ao teu coração como uma mensagem da fita amarela, uma mensagem de esperança. E que ela não fique por aqui, que você possa enviar para quem você acha que precisa, pessoas que estão vivendo seus processos difíceis, que é possível sair deles com a ajuda daqueles que já viveram e principalmente com a ajuda do nosso Deus. Amém? Obrigada, Rê. Obrigada a todos que estiveram presentes até aqui. Vou deixar a live salva e que ela possa edificar outras vidas, assim como edificou a minha. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Amo vocês. Te amo, Vana. Te amo, mãe. Amo minhas amigas, a Helenice, a Dalva, a Jaque, as amigas de perto, as amigas de longe. Eu vi a Angélica entrando, a Paty, enfim, tantas pessoas entraram. Espero que em nome de Jesus Cristo. Te amo, mãe. Vocês possam dormir em paz, com a paz que excede todo entendimento humano. Que o Senhor traga um sono tranquilo e um sonho de um futuro para vocês. Confie no Senhor. E quando estiver difícil, lembre-se de Jesus e Ele vai te levar a alguém. Se esse alguém for eu, me chama, porque eu estou aqui à disposição. Nem tudo eu poderei fazer, mas aquilo que eu puder, eu vou fazer para te ajudar. Tá bom? Beijo! Boa noite. Na próxima semana a gente segue falando sobre as emoções e a gente vai falar de outros assuntos, tá bom? Beijo. Boa noite. Obrigada por estarem aqui até agora.